Programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária. Excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores. Pertinho de tudo que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária. Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA. Boa noite, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia, Encontro Marcado. Eu estou aqui, como sempre, com o Dr. Zé Maria Filomeno, que é advogado economista, colunista do jornal O Estado e participa também dos programas de Fernando Maia, jornalista Fernando Maia e do Ronald Machado. Dr. Zé Maria, e a semana como é que está? Boa noite. Boa noite a você, Arruda Bastos, boa noite ao nosso convidado. Olha, a semana Brasil não param de ter novidades, notícias, né? Tivemos na sexta-feira, depois do nosso programa, né, no final da semana passada, a votação da prisão, né, daquele deputado, do Daniel Silveira. Mas já surgiram novas polêmicas no Brasil. Tem a mudança do presidente da Petrobras e todas as consequências que isso trará. Você tem aí a questão das vacinas, né, que nós vamos debater. Então, não param de surgir aí assuntos para a gente conversar aqui com os nossos ouvintes. Bom, como o doutor Zé Maria adiantou, nós estamos aqui com o Mário Couto. Mário Couto é o coordenador regional de saúde de toda a região de Itapipoca. Ele vai já dizer os municípios que abrange. Para aqueles que não conhecem essa estrutura da Secretaria da Saúde, o Mário Couto é o secretário da Saúde na região de Itapipoca. Ele vai desde o Mirim, ele vai citar aqui os municípios, passando por Tururu, Uruburetama, Itapipoca, e ele vai já citar aqui os municípios. Então ele tem conhecimento de tudo que acontece naquela região, não só no município de Itapipoca, mas em toda a regional. Então ele representa os olhos da Secretaria da Saúde na região, na 6ª região de saúde. Então nós temos o estado dividido em várias regiões e o Mário Couto é exatamente essa pessoa. Ele tem notícias importantes, vai falar para a gente aqui, notícias de hoje, inclusive para a região, e isso é interessante porque vale para a região e para todos os outros municípios do estado do Ceará, porque o que acontece na Regional 6 está acontecendo lá na Regional 4, nas outras regionais de saúde também. O Mário Couto tem muitos anos, ele vai citar aqui, quando nós estivemos conversando, desde a época que eu era secretário de saúde, que o Mário foi guindado a esse posto como coordenador regional e passou pela minha gestão, passou pela gestão do Carlílio Lavô, passou pelo Ciro, Carlílio Lavô, Henrique Javi, e agora está com o Dr. Cabeto como coordenador regional de saúde. Tudo bem, Mário Couto? Doutor Arruda, boa noite. Queria cumprimentar o senhor, dizer da alegria, do prazer de estar dividindo esse programa com vocês. Queria saudar o doutor José Maria Filomeno, né? Até então eu não conhecia, mas muito bem referenciado, diga-se de passagem. Queria abraçar o amigo Luan Júnior, né? Algum tempo que a gente não tinha o prazer de poder estar junto. E abraçar, evidentemente, a todos os ouvintes e internautas da Rádio TV Bom Demais. Eu que já tive a oportunidade de outras vezes poder participar de outros programas e me colocar à disposição dos senhores, bem como dos internautas, né, para interagir, informar, levar informações importantes no segmento de saúde aqui aos ouvintes, aos internautas, não só de Itapipoca, mas de toda a região, uma vez que a Rádio Bom Demais está aí falando do Brasil e para o mundo, né? Lembrando, Mário Couto, lembrando, doutora Maria, que os nossos internautas, os ouvintes, podem encaminhar mensagens no WhatsApp, no YouTube,
no Twitter, no Instagram, tá certo? Pode encaminhar mensagem chegando aqui no nosso estúdio, nós vamos ler e repassar o comentário para que o Mário Couto responda, e vamos responder também. Nós vamos tratar aqui todos esses assuntos que a doutora Zé Maria falou, assuntos da semana, e vamos para aquela nossa parte inicial, né, doutora Zé Maria? Que nós conversamos aí, questionamos, queremos tirar assim, algumas informações desde o nascimento do nosso entrevistado. Desde Zé Maria. Pois é, doutor Mário Couto, primeiro agradecer a pronta participação aqui do nosso programa, poder oportunizar que os nossos ouvintes, né, interajam aí sobre a situação da saúde lá de Itapipoca e as regiões adjacentes. Bem, o senhor é natural de que cidade? Onde nasceu? Né, o que seus pais faziam? Onde é que você estudou? Fale um pouco aí da sua vida. Muito bem. Eu sou natural, na verdade, de Amontada. Eu não nasci em Itapipoca. Na época, Amontada era distrito de Itapipoca, e eu fui registrado em Amontada, e, logicamente, a minha naturalidade é Amontada. Morou até quando em Itapipoca, em Amontada? Não, eu não entendi. Repita a pergunta. Morou até quando em Amontada? Na verdade, só fiz nascer. Só sim. Fiz e aí a gente veio morar em Itapipoca. Meu pai era servidor público, né? Era do antigo DAE, hoje é DE, né? Aliás, hoje é SOP, né? De DAE passou para DE e hoje é SOP, né? E a gente veio morar em Itapipoca, onde eu concluí o ensino médio. Aí, por ser de família pobre, né? Tive que começar a trabalhar muito cedo. Prestei concurso para a antiga SUCAM, né? Na época fui aprovado e muito cedo, né? Já comecei a enfileirar o segmento de saúde, né? Durante praticamente 10 anos eu fui servidor de campo, né, na área da pesquisa, e consegui a duras penas me formar. Eu sou biólogo, né, sou bacharel, me formei pela Universidade Estadual do Ceará e com muita dificuldade consegui fazer algumas especializações. Eu sou especialista em vigilância e controle de endemias pela Escola de Saúde Pública. Sou também especialista em economia da saúde, também pela escola. E, ultimamente, no ano de 2015, eu terminei a especialização em gestão de política de saúde. Sim, mas vamos com calma. Quer dizer, a sua infância e adolescência foi toda em Itapipoca? Eu estou com dificuldade, eu não sei se é a minha internet, o áudio está cortando. Né? Eu não estou conseguindo assimilar, ouvir a sua pergunta na íntegra. Se a sua infância e adolescência foi toda em Itapipoca? A minha infância e adolescência foi toda em Itapipoca. Foi onde eu cresci, brinquei, né? Soltei pinhão, joguei de bola de gude, joguei futebol e consegui concluir o ensino médio, né? E aí o meu pai faleceu muito cedo. Aos 20 anos me tornei dono de casa e aí cancelei um pouco os estudos, né? Deixei a questão da formação um pouquinho mais para frente, porque eu era o único filho homem, e aí tive que assumir os afazeres da casa, né? E aí, tanto é que eu já vim me formar com mais de 30 anos. Mas, graças a Deus, hoje já sou aluno do mestrado profissional em saúde da família na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e estamos tentando contribuir, né, ao longo desses 33 anos de serviço público. Eu costumo dizer para o doutor Arruda que não é porque eu seja velho, né? Porque eu comecei cedo, né? Eu entrei em serviço público, saí do Exército, né? Prestei o serviço militar, sou cabo da reserva, né? E quando saí do Exército, prestei concurso público para a antiga SUCAM, e de lá para cá a gente tem constituído esse legado em defesa da saúde pública, do próprio SUS. Mas você veio estudar em Fortaleza? Não. Sempre, com exceção da minha especialização no Sírio-Libanês, né? Todos os meus cursos foram aqui no estado do Ceará. Tanto a graduação, que foi na UES, e as especializações que foram também na Escola de Saúde Pública. Bom, Zé Maria, deixa eu falar aqui então os internautas que já estão participando. Júlio César Duarte está aqui dando boa noite, a professora Lúbia Cardoso sempre participa, o Jocélio Batista Rodrigues dando boa noite, o José Gilmar Magalhães está dizendo que o Mário Couto é um excelente profissional,
grande ser humano e referência estadual no que diz respeito à saúde pública. Que mais o Júlio César pergunta, depois para o doutor Zé Maria responder. Queria ouvir a opinião sobre o Supremo liberar os estados e municípios negociarem a compra das vacinas. Doutor Zé Maria, sempre no início do programa eu faço aqui uma intervenção dando os últimos números da pandemia da Covid-19 no Brasil, antes mesmo do Jornal Nacional, que só lá para as 8 horas vai dar os números. Eu acessando aqui os dados do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, tenho esses números em primeira mão. O Brasil, como um todo, no último período, confirmou 62.715 casos. 62.715 casos, elevando o total de casos confirmados no Brasil para 10.257.875 casos. Então, confirmado das outras 24 horas, 62.715, um número bastante alto, elevando o número de casos confirmados no Brasil de 10 milhões para 10.257.875. Número de óbitos, número também elevado, 1.386 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Total de óbitos, 248.529. Entrando no IntegraSUS, no Ceará, confirmados até o momento, desde o início da pandemia, casos confirmados 414.492. Número de óbitos, 11.072 óbitos. Nas últimas 24 horas, pelo site IntegraSUS, 6 óbitos confirmados. Número de exames realizados, 1.395.588. Então, Zé Maria, vamos continuar, depois nós discutimos esses números, né? Então, nós já sabemos que o Mário Couto nasceu em Amontada. Naquela época, Amontada ainda era Itapipoca, não, Mário? Ou já era cidade? Não, era distrito de Itapipoca. Distrito de Itapipoca. Então, ele nasceu... Eu nasci em 67. Pronto. E apenas, só em 88 a Amontada se antecipou. Pronto. Amontada, Miraíma, Mirim, né? Pronto. Não, acho que a Amontada já foi emancipada antes disso. Acho que 86, né? 86. Acho que 86. 86. Ou antes, talvez. Eu tenho algumas propriedades lá em Icaraizinho de Amontada, já na família há muitos anos, então eu vou bastante a Amontada, conheci muita gente lá. E eu lembro que eu acho que já era, em 86, eu acho que já era município. Mas... Certo. Bom, então já sabemos que nasceu em Amontada, depois Amontada foi emancipada, hoje é uma cidade bastante progressista, inclusive ficou mais perto aí de Itapipoca, ficou mais perto de Fortaleza, com a perimetral agora, que passa por fora de Itapipoca, você não precisa passar dentro da sede do município de Itapipoca para chegar a Amontada. Mário, você falou que fez o seu curso na UES, né? Na UES. E fez o curso primário e secundário em Itapipoca. Você lembra de... Joaquim Magalhães. Pronto, pois lembre aí, professores ou colegas, desse seu período aí de estudo. Vários professores marcam a vida da gente, né? Aqui em Itapipoca, a dona Antônia Frota, né, foi minha professora, a dona Emídia, né, a professora Graça Camelo, Francisca Camelo, né, professor de matemática, professor Davino, da antiga OSPB, né? Hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é a sigla OSPB, Organização Social e Política do Brasil, eu lembro demais, né? Professor Zé Rodrigues Neto, Geografia, professor Valmir do Carmo, né? São professores bons que passaram na vida da gente e ficaram na boa lembrança, né? Eu falei aqui, então, dos secretários que você já chegando um pouquinho, que eu quero já começar a falar aí da Covid e de outras doenças também. Eu sei que você tem na cabeça tudo sobre dengue, chikungunya, zika vírus, a campanha de vacinação, tem muita coisa aí para nós discutirmos aqui do Ceará. Mas, Zé Maria, alguma coisa mais desse período aí do Mário, que
Você queira perguntar? Não, eu quero saber a área da gestão da saúde, propriamente dito, quando é que você iniciou-se na área de gestão de saúde? Em 1999, a gente foi estadualizado, né? A antiga FUNASA, a antiga SUCAM, ela foi extinta, e aí nós fomos deslocados uma boa parte para os municípios e outra boa parte para os estados. Essa decisão ficou a nosso critério. O servidor poderia optar a ir para o município ou ir para o estado. Eu optei a ir para o estado. E aí fui lotado aqui na Regional de Saúde de Itapipoca. Na época, o doutor Zé Teixeira era o orientador regional de saúde, nos acolheu, né? E por lá fiquei. Foi quando eu pude dar sequência aos meus estudos, né? Consegui terminar minha graduação, que por conta de viajar muito, eu trabalhava muito no campo, na área da pesquisa, e isso me possibilitava muito estar presente na zona urbana. Até porque eu trabalhei com campanha de chagas, em combate à malária, né? Em combate à ixtosomose. E isso exigia muito a nossa presença no interior, o que inviabilizava os meus estudos, né? E aí, nos anos 99, 2000, quando eu fui definitivamente para dentro da Regional de Saúde, eu consegui concluir a minha graduação, e aí consegui fazer, como eu já mencionei, algumas especializações, e no ano de 2003, eu fui convidado, na época, para assumir a gerência financeira da Regional de Saúde, né, pelo então orientador doutor Zé Teixeira. E aceitei o desafio e fiquei até 2012, né, inclusive com a grata satisfação de ser chefiado na época pelo meu amigo particular, doutor Arruda Bastos, né, que inclusive na época nos fez o convite, né, para assumir a Regional de Saúde de Itapipoca. A nossa coordenadora na época, a doutora Georgina, teve que ir para a Policlínica, e o doutor Arruda, vendo já a nossa experiência por estar na Regional de Saúde, nos fez o convite para assumir a coordenação geral, e nós aceitamos. E aí ficamos de 2012 até o final, né, do governo Cid Gomes. O governador Camilo Santana abriu um processo seletivo em 2015, né, para as coordenadorias regionais de saúde. Eu me submeti, tirei o primeiro lugar nesse processo seletivo, concorri, se eu não me engano, na época com 27 concorrentes, galgamos o primeiro lugar e estamos lá na Regional de Saúde. Estou coordenador desde 2012, né? Agora, dia 28 de junho, já vai fazer 9 anos que eu estou à frente da coordenação da Regional de Saúde de Itapipoca, né? Muito gratificante a gestão do SUS, aprendi muito, aliás, a gente aprende todo mundo. Sou muito grato ao doutor Arruda, que me abriu essa porta, né? Ele costumava dizer que ele abria a porta. Lá dentro, né, a gente podia fazer o que achasse mais viável. E nós encontramos aí um caminho, né, de boa vizinhança. Nós somos 7 municípios, somos uma região de saúde grande, né? Nós somos hoje, temos hoje aproximadamente 302 mil habitantes. Não é fácil, né, você fazer saúde para uma população, né, com esse quantitativo de pessoas. Aliás, o Brasil é um país universal, é um país continental, e o nosso sistema de saúde é universal, né, e não é fácil, né, mas graças a Deus a gente tem conseguido adotar estratégias, mecanismos, né? Lógico, entendemos que muita coisa ainda precisa ser feita, mas muito já se fez ao longo desses quase 9 anos de gestão frente à Regional de Saúde. Bom, deixa eu saudar aqui, internauta, como sempre, saudar a grande audiência do nosso programa. Cada semana cresce mais, não sei se vou dar conta, como semana passada não dei aqui das mensagens, mas tem o Raimundão. Eu acho que é esse, Raimundão do Pitil, acho que é isso. Lá de São Paulo, viu? Itapipoquense mora em São Paulo. Pronto, então Raimundão do Pitil está dizendo assim: Mário, grande profissional, grande amigo, também filho de quem não poderia ser diferente. Abraço a dona Maria, sua mãe. Você vai já falar da sua mãe e do seu pai. Isso. A respeito disso. Está aqui o Raimundão falando. A professora Andúbia está dizendo que o jornal Hoje divulgou que o Ceará está com 89% dos leitos de UTI ocupados. Quer saber se é verdade? Daqui a pouco nós vamos responder, como também vamos responder exatamente. Bem, o que é que você, doutor Mário, nesses 9 anos à frente, né, da coordenação, quais foram as principais conquistas, o que é que melhorou, né? E o que é que você acha que falta melhorar mais ainda, dentro das possibilidades? O fato mais marcante, doutor José Maria,
na minha visão, enquanto gestor, foi o processo chamado de regionalização da saúde. Né? Em 2014, né, a gente passou por um processo chamado PDR, que é o Programa de Desenvolvimento Regional. Na época, o Ceará tinha apenas 3 macro-regiões de saúde. Era a Macro Fortaleza, a Macro Sobral e a Macro Cariri. O doutor Arruda acompanhou de perto esse processo, muito embora que não estivesse mais como gestor da CESA, mas acompanha a gestão do SUS diuturnamente, isso eu posso afirmar. E em 2014, o Ceará foi dividido em 5 macro-regiões de saúde. Né? Foi incorporada a macro-região do Sertão Central e a macro-região do Litoral Leste de Jaguaribe, o que permitiu, né, um acompanhamento mais próximo aos municípios, né? E agora, em 2019, né, na segunda gestão do governador Camilo Santana, o doutor Cabeto deu uma nova roupagem, né, a essas regiões de saúde, transformando em superintendências regionais de saúde, né? E isso nos permite, né, estar mais próximo dos municípios. A gente tinha uma reunião em Fortaleza, para o senhor poder compreender como é que a coisa funcionava, se marcava uma reunião para as 22 regionais de saúde do estado do Ceará. Né? Vinha gente do Crateús, gente do Crato, e sacrificava muito, né, até a questão física dos coordenadores. Hoje a gente se reúne a nível local, somos apenas 44 municípios, né? Ainda somos uma superintendência grande, mas isso facilitou muito, né, a questão do nosso contato, a nossa proximidade com os municípios. E a nossa maior dificuldade ainda é as pessoas acreditar na atenção primária à saúde. Inclusive, no sábado passado, eu tive a satisfação de entrevistar o doutor Arruda. Eu também sou radialista profissional, tenho um programa aos sábados, né, aqui numa rádio aqui de Itapipoca, e a gente discutia exatamente essa dificuldade histórica que a nossa população tem de acreditar na atenção primária. Pode me chamar também, viu, quando precisar, que eu estou à disposição para entrevistar. Perfeitamente, é muito bom saber disso. E o doutor Arruda também, ele alimenta essa angústia, né? A gente sabe que a atenção primária à saúde, doutor José Maria, ela consegue resolver quase que 80% dos problemas de saúde de um território, mas a população, infelizmente, ainda não acredita. A gente sabe que a gestão também, né, tem as suas falhas, a atenção primária precisa ser mais resolutiva, precisa estar mais integrada, mas houve um grande avanço. Em 94, quando a atenção primária foi criada, ela tinha uma abrangência de apenas 5% do território nacional. 25 anos depois, em 2019, a gente chegou a 64%, atingindo aí a casa dos 165 milhões de brasileiros, ou seja, houve um grande avanço. Daí a necessidade de que a população acredite mais nessa política, nessa estratégia. Eu costumo dizer que uma atenção primária resolutiva vai repercutir no nível secundário e, por sua vez, no nível terciário. Mas houve avanço sim, muito embora que a gente entenda que esse avanço deverá ser crescente, o que na verdade não tem sido na última década. Vamos utilizar isso como parâmetro. Agora, a sua regional tem cidades assim de porte médio, como é Itapipoca, aí, com mais de 130 mil habitantes, e deve ter municípios menores, né, com 15, 20. Como é que se trata isso? Existe a saúde hoje, ela está bem profissionalizada, ou tem muita politização? Como é que funciona? Nós temos um município com 130 mil habitantes, como é o caso de Itapipoca, já superou esse patamar, e deve ter 132 mil. E nós temos um Tururu que tem 16 mil habitantes, Miraíma acho que tem menos disso, né? E assim, doutor, a gente tenta pregar a equidade. A equidade é um dos princípios doutrinários do SUS, que o próprio nome está dizendo. Você tem que dar mais a quem tem menos. Né? Eu não posso comparar a situação de saúde da Miraíma com a situação de saúde de Itapipoca. Né? Por isso que existe os princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Infelizmente, você tocou numa ferida, a questão da gestão política do SUS. Né? A gente ainda vivencia nuances, né, que muitas vezes até nos angustiam, e a grande maioria muitas vezes foge da nossa governabilidade, ressaltando que a Regional de Saúde a gente não faz a política de assistência, a gente presta assessoria. O doutor Arruda
nos deixou um legado muito grande, né? Ficou enraizado em mim quando ele dizia para a gente, olha, preguem, promovam a soberania dos municípios. Esse é o nosso propósito. E a gente tenta, da melhor forma possível, estar caminhando para e passo. O nosso papel é mostrar o melhor caminho, né? Mas sem jamais, né, querer tirar do município a soberania, a sua autonomia de gestão. Esse é o maior propósito do SUS. Para mim ter universalidade, para mim ter integralidade, para mim ter equidade, eu tenho que ter uma gestão e assistência caminhando para e passo. E eu costumo dizer que gestão não vive sem assistência, e assistência não vive sem uma boa gestão. Isso é fato. Bom, Zé Maria, deixa aqui uma contribuição, falar da contribuição do nosso querido amigo radialista Sérgio Cunha, está assistindo o programa. Ele coloca o seguinte: o município de Itapipoca de Amontada foi fundado em 20 de dezembro de 1985, ou seja, há 35 anos, ele coloca aqui. Então ele está dando a data, 20 de dezembro de 1985. Obrigado, Sérgio Cunha, pela contribuição. Muitas perguntas aqui, vamos daqui a pouco falar de Covid. Ô Mário, falando ainda dessa sua experiência, quais as grandes epidemias ou pandemias, das grandes dificuldades da área de saúde que você, como coordenador regional, enfrentou nesses anos todos? Eu sei que você tem experiência, não é só agora na pandemia da Covid-19, mas outras, tanto pandemias como epidemias, como surtos, que você enfrentou na região. Doutor Arruda, de fato, o que mais marcou a minha vida de gestor no SUS aqui na região foi a epidemia de sarampo em 2013. Eu tive sarampo, minha mãe disse que de 7, 8 anos eu contraí sarampo, mas eu era muito criança, eu não lembro. Eu me lembro chegando um jipe na minha porta, a minha mãe me colocando no braço, todo enrolado com lençol, né, o famoso lençol de Bramante, né, e me levando para o hospital, mas eu não lembro a sintomatologia do sarampo. Então eu aprendi a trabalhar com o sarampo, né, vendo a epidemia de sarampo, né, trocar o pneu com o carro andando. Inclusive a nossa região, né, ela foi uma região muito atingida, né. Uruburetama teve 67 casos confirmados de sarampo em 2013. Você pode achar pouco, né, mas você pegar 67 casos de sarampo com população de 20 mil habitantes, né, é de certa forma uma epidemia. Para o senhor ter uma ideia, nós vacinamos a população de Uruburetama inteira. Ou seja, assim, para mim, enquanto gestor, em relação a epidemias, a minha maior experiência, assim, que eu fiquei muito preocupado, foi, de fato, a epidemia de sarampo em 2013 e 2014. Inclusive, o Ceará, na época, perdeu o certificado interamericano de área indene do sarampo. Muito embora que depois a gente tenha recuperado, né? Mas para mim foi uma experiência muito difícil, porque eu não conhecia o sarampo, a doença do sarampo, né? A sintomatologia. E para mim foi uma experiência difícil, ao mesmo tempo gratificante. Hoje eu me sinto muito seguro, né, com relação à questão, né, do que fazer, né, diante de uma epidemia de sarampo. Você também, você enfrentou a pandemia do H1N1, né? Isso. Diferentemente agora do coronavírus, que na época existia uma coordenação muito grande, muito forte com o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde de Estado, Coordenadorias Regionais de Saúde, Secretários Municipais de Saúde. Como é que foi aí para aqueles nossos internautas que não lembram, embora isso tenha sido agora, não faz tanto tempo assim, né? Como é que foi aí o enfrentamento do H1N1? Doutor Arruda, na verdade eu não citei a questão do H1N1 porque o Ceará deu um show, né, diga-se de passagem, na gestão da H1N1, sem ser tendencioso. Inclusive, na época o senhor era o gestor estadual da saúde. E o Ceará, né, planejou muito bem as campanhas de vacinação, e muito embora a gente tenha tido alguns casos, alguns óbitos, né, mas em relação a outros estados, ressalto que o Ceará, ele deu um show, né, na campanha de vacinação contra o H1N1, né, desde 2012, 2013, e de lá para cá a gente vem conseguindo manter a doença, de certa forma, sob controle. Eu citei o sarampo porque, para mim e para muita gente, é uma doença nova. Eu acho que o último surto de sarampo no estado do Ceará foi na década de 80, né, e eu era um adolescente, né, e aí você pegar, né, uma região com aproximadamente 300 mil habitantes, com todos os municípios, né, tendo caso de sarampo,
de certa forma, não deixa de ser uma dificuldade. Inclusive, você mudar a cultura das pessoas com relação à questão da vacinação. Foi uma dificuldade tremenda. Você conseguir colocar na cabeça das pessoas que a única medida profilática para o sarampo era a vacinação. Né? Eu cheguei em determinado município que, em frente ao posto de saúde, tinha uma casa com 3 crianças. E a mãezinha falou que não ia levar as crianças para o posto vacinar. A gente pegou o isopor e fomos à casa da mãezinha fazer a vacinação. Uma nuance que a gente enfrenta, né, dioturnamente. A população ainda é muito complicada no que diz respeito a entender a saúde como um valor intrínseco, né? Então foi uma experiência para mim exitosa, né, sofrida, porém exitosa ao mesmo tempo, né, doutor Arruda? Doutor Zé Maria. O que a gente quer saber agora é como é que está sendo essa experiência de enfrentar essa Covid-19, né, que surgiu, assim, foi uma avalanche no mundo inteiro, e no Ceará, na sua região, não é diferente, né? Como é que tem sido isso, né? Porque eu imagino que todo dia é uma agonia grande, né? O número de infectados crescentes, nós não estávamos preparados, né? Como é que tem sido? É muito difícil, doutor. A situação não tem sido fácil, até então uma doença desconhecida, igualmente ao sarampo, né, guardado aqui as devidas proporções, né? Hoje, o doutor Arruda acabou de divulgar, o Brasil já supera 10 milhões de casos. Nós estamos nos aproximando dos 250 mil óbitos, né? E assim, entrando mais para o contexto nacional, eu costumo dizer que o Brasil ele precisa de mais disciplina, muito embora que também entendemos que a esfera federal ela demorou a cuidar da Covid-19. E aí, quando eu falo em disciplina, me permita colocar aqui a China, né? Eu trago isso como um exemplo da disciplina, porque existe um processo chamado de saturação. O Estado brasileiro já saturou em relação à Covid-19. Né? Muita gente não percebe isso, mas o blackout está instalado. Né? E a China tem hoje 1,4 bilhão de habitantes. Tem 7 vezes mais a população do Brasil. Né? E a China tem menos de 100 mil casos confirmados. E a China notifica bem, entenda aonde eu quero chegar. A China tem 90 e poucos mil casos confirmados, até pelo menos a última vez que eu consultei os dados. E na China morreram menos de 5 mil pessoas. Ainda é muita gente. Mas se você fizer um contexto populacional, né, em relação ao Brasil, a China está dando um show de disciplina. Disciplina que eu digo nas medidas preventivas. A questão do uso da máscara, o distanciamento social. O que eu posso fazer, eu enquanto cidadão, né, para promover a minha saúde, para proteger a minha saúde. Quando você vem para o Brasil, que tem 7 vezes a menos a população da China, nós temos esses dados que o doutor Arruda acabou de divulgar, que não convém mais ressaltar. Ou seja, muito embora que nós entendemos que exista também uma má gestão política da Covid-19, nós precisamos também contar com o apoio da massa. É aí onde é o poder da saturação. Né? O sistema nosso está saturado. Né? A gente viveu isso nos meses de abril, maio e junho do ano passado. Desde a minha região Itapipoca, né, que ainda teve uma situação de certa forma, eu vou usar o termo confortável, entre aspas, até porque o governo do estado investiu aqui no nosso hospital regional, foi implantar 17 leitos de UTI, que de certa forma, né, contribuiu, né, para evitar mais mortes na região. Né? Então, doutor José Maria Filomeno, uma situação atípica, uma situação jamais vivida, eu queria até aproveitar aqui a audiência do programa de vocês, a gente sabe da credibilidade do doutor Arruda, sua, né, da Rádio Bom Demais, e pedir ao internauta, pedir a você, que nesse momento escuta a gente, faça a sua parte. A pandemia está longe de acabar. Né? Pelas minhas previsões, enquanto também epidemiologista, pesquisador, né, curioso que sou, a pandemia vai durar 1 ano ainda. Né? Pelo menos 1 ano, muito embora que ela vá ter bolsões. Até porque a tendência é que a gente tenha uma boa parcela da população vacinada. Daqui até junho é o que se espera. Né? Mas a pandemia não vai acabar agora. E chega de óbitos, né? Que a gente tem, doutor Arruda, 10 milhões de casos, mas que a gente não tivesse aí quase 270 mil óbitos, né? Essa é a minha visão,
doutor Filomeno, com relação, né, à sua pergunta. Uma situação atípica e nós, gestores, muitas vezes nos sentimos impotentes e até angustiados. Eu queria citar aqui um fato, me permita, a situação de Parintins, né? Eu vendo ontem o Jornal Nacional, né, segundo o JN, Parintins ficou sem sedativo. Você manter o paciente entubado, doutor Arruda é médico, tem um legado, né, grande com relação à questão assistencial, é uma coisa sem explicação. Você manter um paciente entubado, amarrado em uma cama, muito embora que seja um procedimento para aquele momento normal, mas não justifica faltar uma ampola de sedativo. Então, a questão da Covid-19 também perpassa pela gestão, principalmente da esfera federal. Bom, estamos apresentando o programa Saúde em Dia, encontro marcado com a Arruda Base Zé Maria Filomeno. Tem várias perguntas, daqui a pouco vamos responder. A professora Nubia está dizendo que o governador anunciou a chegada de muitas vacinas esta semana, agora no CETV. Jaqueline Filomeno, nossa correspondente internacional, também está assistindo aqui assim, o programa. Deixa eu ver aqui, o Francisco Barbosa assistindo o programa, dando boa noite. Mauro Lima também assistindo o programa aqui no nosso canal do YouTube. Eu queria só, Mário, faça uma comparação entre o início da pandemia, aquela primeira onda, né, que cometeu aqui o estado do Ceará e chegou aí na região, com o que nós estamos vivenciando agora. Como é que com os municípios aí da região, como é que você está encontrando a pandemia nesse período atual e o que foi feito pelo governo do estado para ampliar, depois nós vamos entrar nas vacinas, para ampliar o diagnóstico, para ampliar a assistência aí dos municípios? Doutor Arruda, a nossa região de saúde hoje, ela já acumula, desde março do ano passado, quando a gente notificou o primeiro caso, 8.626 casos confirmados da Covid-19. E aí o senhor, enquanto médico, né, tem uma expertise muito apurada, doutor Filomeno também deve saber daquela historinha da subnotificação, né? Alguns especialistas apontam que a gente pode ter até 12 casos subnotificados para cada caso confirmado. Se a gente for colocar isso na folha do papel, a nossa região está beirando os 100 mil casos, né? E nós temos uma população de 300 mil habitantes. De certa forma, isso é até bom, porque tem a questão da imunidade coletiva, né? E, lamentavelmente, eu costumo dizer que a gente tivesse o maior quantitativo de casos, mas que não tivesse óbitos. E a nossa região, infelizmente, nós já perdemos 291 vidas, das mais diferentes tipos, né? Homens, mulheres, crianças. Logicamente, a grande maioria são os idosos que são os mais acometidos. A Itapipoca, por ser o maior município, concentra o maior número de casos, já supera 4 mil casos, e o menor número é Imiraíma, que conta de 507 casos confirmados da Covid-19. O governador não mediu esforço. Pois não, doutor Filomeno? A testagem, né, que eu acho que no início o grande problema era a testagem, porque não se tinham, né, testes suficientes, então as próprias pessoas não eram orientadas a ir ao posto de saúde, ao hospital para fazer o teste. E eu acho que é importantíssimo, né? O diagnóstico precoce é o primeiro, né, fator, tanto para cura como para se reduzir, né, se brecar a proliferação. E a partir do momento que você identifica quem está contaminado e o isola, você evita, né, que novas pessoas se contaminem. Então, como é que está a questão da testagem? Esse problema, doutor Filomeno, graças a Deus, hoje a gente não tem mais. A gente tem teste suficiente, inclusive um teste muito seguro, que é o SUAB, né? O teste de PCR. Inclusive, amanhã eu estou mandando um carro a Fortaleza para trazer mais 1.000 testes. A gente não tem deixado de faltar testes. E a sua colocação é muito pertinente, porque é o termômetro, né? Hoje, a nossa região de saúde, nós temos um percentual de positividade de 23,2% de positividade, ou seja, de cada 100 testes que a gente realiza, 23 apresentam positividade, ou seja, é uma positividade muito alta, por isso que a gente teme, né, que a situação se agrave. O Hospital São Camilo hoje, ele tem 17 leitos de UTI disponíveis para a Covid-19, informação de agora, 18h40,
nós temos 15 leitos ocupados, né, de UTI, né? Alguns entubados, outros com massa reservatório, mas são pacientes graves ou que inspiram cuidados. Porque quando você fala em UTI, você tem aquela ideia de que o paciente já está nas últimas. Muitas vezes você coloca o paciente na UTI para dar um conforto maior. O doutor Arruda Demetrio sabe muito bem do que eu estou falando. E nós temos 20 leitos de enfermaria, né? E esses leitos hoje têm 12 ocupados. Nós temos apenas 8 leitos. A parte boa, doutor Arruda fez a pergunta, já vou contemplá-lo. A gente teve uma reunião hoje com a nossa superintendente, doutora Ana Vicente, veio a Itapipoca, viu lá a estrutura que a gente tem montada lá com 40 leitos, e existe uma possibilidade muito expressiva de que esses leitos sejam disponibilizados para a região de saúde até meados do próximo mês. A gente sabe da necessidade, nós ainda vivemos uma situação, de certa forma, confortável, mas a gente não sabe por quanto tempo. Eu não posso afirmar que vai piorar, como também não posso afirmar que vai se manter. Até porque a Covid-19 ela é muito dinâmica, né? E, infelizmente, ela tem avançado muito nessa segunda onda. E eu acredito, me arrisco a dizer isso, tomara que esteja enganado, ela também deve chegar mais forte em Itapipoca, né? E aí, doutor Arruda, esses leitos de 17, a gente já teve conhecimento de mais 13, os 3 já vão ser implantados no menor espaço de tempo possível, e que até o mês de março, mais 10 leitos serão montados, fazendo um total de 30. Né? Se a gente conseguir, né, isso de fato acontecer, nós vamos ter uma situação, de certa forma, muito, muito confortável em relação à questão de leite, de oferta de leite de UTI para a região. Né? Lembrando que esses leitos não são só da Itapipoca, esses leitos são do estado do Ceará. Se alguém lá de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato, né, Camusim, Crato é o expressado do leite, que estiver disponível, né, o leite vai ser cedido, até porque o SUS é universal e a gente não pode ir contra o princípio da universalidade. Mas muito investimento foi feito. Não sei se você vai chegar na questão da vacina. Vamos chegar. Vacinar uma boa parte, eu vou deixar, né, para que você se manifeste. Vamos chegar já na vacina. Deixa eu falar aqui, o Daniel Oliveira está dizendo, doutor Mário Couto, profissional exemplar, citando aqui, parabenizando aqui pela entrevista. Manuel também parabenizando pela entrevista, Lúcio Flávio da mesma forma. Já que o Mário falou, Zé Maria, vamos entrar aí nas vacinas, e eu sei que as vacinas chegaram em quantidade inicialmente bastante reduzida, e eu queria ver com o Mário como é que anda a situação de vacina na região, se todas as doses que já foram distribuídas nos municípios, essas doses já foram utilizadas, se a segunda etapa da vacina também está andando bem, qual a perspectiva e a informação que você tem da Secretaria da Saúde com relação à chegada de mais vacinas na região. Doutor Arruda, inclusive agora à tarde a gente teve uma reunião em Itapipoca, teve a ideia muito salutar, ressalte, de instituir um comitê, né, de enfrentamento à pandemia da Covid-19 aqui em Itapipoca. Nesse comitê eu faço parte, a secretária, né, atores importantes da saúde, e uma das pautas da reunião de hoje à tarde, que ocorreu agora de 15 até acho que 17h30, foi exatamente a questão da vacinação. O senhor bem mencionou, é muito insuficiente. Para você ter uma ideia, Itapipoca tem 10 mil idosos cadastrados, né, no grupo prioritário para se vacinar. Recebeu 910 doses de vacina. Então, menos de 10% quantitativo ainda é muito pouco, né? E isso inviabiliza, né, a questão operacional, bem como os profissionais de saúde. A gente recebeu até agora menos da metade do quantitativo necessário para vacinar os profissionais de saúde. E aí, o que foi que a gente fez? A orientação do Ministério da Saúde, a gente segue à risca, né? Vacinamos inicialmente o pessoal da linha de frente, Hospital São Camilo, os profissionais da UPA, do SAMU e das unidades básicas de saúde. E aí, gradativamente, está sendo estendido para os demais profissionais que, de certa forma, atuam na linha de frente. A questão dos agentes de saúde, dos agentes de endemias. Eu, por exemplo, não me vacinei ainda. Gostaria muito de estar vacinado, mas, infelizmente, eu acho que eu vou ter que esperar a minha vez, né? Porque a gente entende que ainda é um quantitativo muito pequeno. A gente já soube de rumores que essa semana deve estar chegando um novo quantitativo, né, para somar
com esse quantitativo já recebido e, consequentemente, aumentar essa oferta. A parte boa é que a D1 já foi finalizada e Itapipoca já iniciou a D2. Tanto os profissionais de saúde e o dos idosos, como é a vacina da AstraZeneca, ela tem um tempo de espera bem maior, enquanto que a Coronavac é até 28 dias, né, são 4 semanas, a AstraZeneca é até 12 semanas, e até 3 meses, né? Mas a D2 dos profissionais de saúde, que é a Coronavac, ela já foi iniciada, doutor Arruda. Souza Maria. Vocês têm transferido pacientes mais graves para outras unidades, em outros municípios, Fortaleza? Como é que tem sido isso? O doutor Filomeno parece que tem um expertise, doutor Arruda, muito grande na saúde, né? Sabe tudo. Parabéns pelas suas perguntas, muito salutares. Doutor, é exatamente isso, a importância da implantação dos leitos UTI na Itapipoca para atender a região. A gente não transfere, né? Até porque a mesma UTI de Fortaleza é a mesma UTI aqui da Itapipoca. A questão tecnológica, o parque tecnológico da UTI do Leonardo da Vinci é a mesma tecnologia da UTI da Itapipoca. Infelizmente, nós perdemos alguns pacientes, mas não foi por falta de assistência. Inclusive, queria ressaltar a evolução dos profissionais da saúde, principalmente os profissionais médicos. Eu não quero ser tendencioso, né? Mas uma vez um repórter me perguntou por que está morrendo menos pessoas. Porque os médicos estão ganhando expertise, né, com relação ao tratamento do paciente com a Covid-19. Muita coisa já evoluiu. Então, doutor Filomeno, a gente praticamente não transfere paciente, a não ser quando satura os 17 leitos. Aí a gente não vai deixar o paciente morrer tendo leito em Fortaleza, a gente transfere, mas a grande maioria fica aqui mesmo e é muito bem assistido, ressalte. Bom, estamos aqui apresentando o programa Saúde em Dia, encontro marcado com a Arruda Barros Zé Maria Filomeno. Estamos entrevistando Mário Couto, que é o coordenador da Regional de Saúde de todos os municípios ali da Zona Norte, da região de Itapipoca, já falou aqui os municípios. Mário, eu perguntei com relação ao seguinte, o mesmo nível de vacinação em todos os municípios, ou tem algum município da região que está mais atrasado, tem outro que está mais adiantado? Você falou que a Itapipoca, a cidade de Itapipoca já deu a dose primeira, a D1 já está na D2, mas algum município está tendo alguma dificuldade, mesmo com esse quantitativo pequeno de vacina, de vacinar os seus munícipes? Doutor Arruda, infelizmente nós temos um município que está com dificuldade. Eu queria lhe pedir permissão para resguardar o nome do município, né? Mas nós temos um município que está com dificuldade, né? Muito embora que nessas 2 últimas semanas eu mantive um contato com o secretário e ele prometeu intensificar. Ele alegou vários problemas administrativos, inclusive, né, heranças ruins da gestão anterior, o que inviabilizou ele efetivar uma vacinação mais rápida. Mas, graças a Deus, ele já superou aí os 90%, viu? Mas a gente teve um município, sim, que infelizmente demorou, né, para fechar a D1. Porque nós entendemos, a vacina hoje é um bem extremamente precioso. Aí você recebe a vacina e não aplica, né? Então, a nossa orientação, recebeu a vacina hoje, amanhã já destina o imunobiológico para aquele grupo específico. É a nossa orientação. Isso é a orientação correta. Nós temos que orientar que as prefeituras, que as secretarias municipais de saúde façam exatamente isso que o Mário Couto falou. Não tem sentido você chegar a vacina e ficar aguardando. Se você tem vacinas insuficientes para os grupos prioritários, não tem porquê, né, não definir exatamente o prioritário do prioritário. Você falou que nem todos os profissionais de saúde até agora tomaram vacina por insuficiência de dose, mas você tem a prioridade, aqueles que estão na linha de frente. Você, nem todos os idosos tomaram a vacina, mas você tem prioridade, aqueles mais idosos, né? Então você vai estratificar, aguardando que mais vacinas cheguem, não só na região de Itapipoca, mas em todas as regiões do estado. Doutor Zé Maria, mais alguma coisa com relação ao Covid? Cadê o convidado? Ele saiu aí da... Não, ele está aqui, pode perguntar. Não, eu vou fazer uma pergunta aqui mais audaciosa. Mário? Tô.
Tá ouvindo, ele tá ouvindo. Eu quero saber de você aí, depois de 30 anos de serviço público... 33. E diretamente na área da saúde, 33, né? Isso. E diretamente na área da saúde, diretamente no atendimento social, direto, enfrentando aí as dificuldades com as pessoas. E se ele nunca foi tentado ou convidado para entrar na política. Já recebi convite, sim, né? Já recebi algumas vezes, né? Mas eu costumo dizer que eu não tenho vocação para política, né? Eu prefiro mas mais... nunca participa de algum... É filiado a algum partido? Participa de algum partido? Sou filiado. Já foi sou filiado a um candidato alguma partido, vez? sim. Já fui convidado por algumas vezes, né? Para ser candidato a vereador aqui na minha cidade, mas consegui resistir. Até porque eu não sou muito jeitoso para política, sabe? Eu prefiro mais ficar como técnico, né? Não sei, o mundo, doutor Filomeno, me ensinou uma coisa: não subestime nada, né? Eu posso até amanhã, depois entrar na política, né? Para cargo eletivo, mas por enquanto eu prefiro ficar só como eleitor. E o Mário tem essa função, realmente ele passou por várias gestões municipais, vários prefeitos, sempre tem um relacionamento excelente, não só com os gestores estaduais, a prova que ele, desde o meu período, quer dizer, ele já estava na regional quando o João Ananias era secretário, depois foi ser coordenador na minha época, ficou quando eu fui escolhido para ser novamente secretário na segunda gestão do governador, depois do governador Camilo Santana, que já está chegando aí, já faltando 2 anos para terminar. E nas gestões municipais nem se fala, que o Mário tem um relacionamento excelente com todos os gestores municipais, tanto os secretários como com os políticos da região e principalmente com os prefeitos, né? Então o Mário tem esse papel. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline, viu, Zé Maria? Ela está dizendo o seguinte: teoricamente alguém com índice superior a 1 de IgG está imunizado. Então, depois de tomar vacina, se uma pessoa fizer sorologia para detectar anticorpos e essa estiver acima de 1, então essa pessoa também está imunizada? Está perguntando totalmente. Se isso procede, por que a vacina só oferece 50% ou 70% de imunidade? Então alguém vacinado não estaria imunizado igual a alguém que teve o Covid? Bom, só para responder aqui a Jaqueline Filomeno, ela faz aqui uma série de considerações, e é verdade. Agora, os trabalhos que foram feitos, fase 3 principalmente, e está continuando agora na fase 4, tem muita coisa dessas vacinas. Por exemplo, nós não sabemos ainda quanto tempo essas vacinas vão deixar de imunidade. Pode ser que todos os anos exista a necessidade de vacinar. Nós estamos vacinando agora, primeira e segunda dose, umas vacinas com tempo mais curto, com outras vacinas com tempo mais reduzido. Agora, o importante das vacinas é que, mesmo com ela tendo uma eficácia considerada menor, ela consegue evitar casos graves. E o que nós precisamos é evitar pacientes internados, pacientes em UTI, tá certo? E as vacinas têm demonstrado realmente isso. Onde no mundo, principalmente Israel, onde a vacinação está bem avançada, nós já conseguimos ver, sentir uma redução realmente do número de casos. Os outros países ainda estão na fase pequena, ainda de 10%. O Brasil não alcançou nem agora 3% de vacinação. Em outros países tem um quantitativo maior de vacinados, mas ainda longe de alcançar 60%, 70% de vacinação. É importante que as vacinas cheguem. Tem uma notícia boa, né, Zé Maria, que a vacina da Pfizer foi aprovada pela Anvisa, né? Mas o Brasil não comprou e parece que não vai comprar, né? Tudo indica que está longe ainda de um acordo do Brasil com a Pfizer. O ministro da Saúde, o Pazuello, disse que as exigências da Pfizer são leoninas, né? Usou até essa expressão, que pede que o país isente, né? Por lei, por decreto, por lei, tinha que ser por lei. Qualquer responsabilidade civil, penal da Pfizer, no caso de alguma intercorrência da vacinação, exige que
o Brasil abra mão da jurisdição do território nacional para qualquer demanda judicial que venha a contestar aí a eficácia da vacina e até... Mas olha, tudo bem, você olhando assim, parece que são exigências muito, assim, exageradas. Mas já são 60 países usando a vacina da Pfizer. Será que 60 países, só com o Brasil que eles fizeram essas exigências? Será que todos esses países não tiveram esse tipo de exigência? Ou não entraram em algum tipo de acordo, de entendimento, de tratativa que superou esse tipo, algum exagero, né? Então, eu acho que o que faltou realmente foi uma boa vontade do Brasil em comprar as vacinas da Pfizer. Sem dúvida, essa notícia boa da aprovação definitiva para uso geral da vacina da Pfizer, e a notícia ruim que, se o Brasil tivesse feito essa negociação, nós estaríamos no mínimo aí com 70 mil doses garantidas, talvez aí no ponto... 70 milhões, né? 70 milhões, melhor dizendo, 70 milhões de vacinas. Agora, sobre a pergunta da Jaqueline, é interessante, porque eu não vi até agora nenhum ensaio de estudo que fizesse um cruzamento entre pessoas que apresentam anticorpos IgG positivo, acima de 1, e contaminados. Eu não vi esse estudo, né? Os estudos que se faz dos vacinados que, porventura, se contaminam, né? Então, é o percentual de eficácia da vacina em relação aos que tomaram o placebo, né? Eu não vi realmente nenhum estudo que faça uma correlação entre vacinados com aqueles que apresentam anticorpos positivos. Realmente é interessante isso. Interessante essa observação dessa. Eu não vi nenhum estudo nesse sentido. Não foi divulgado. Não percentual de vacinados desenvolveram anticorpos ou não. Isso eu não vi, esse estudo. É isso mesmo. Bom, estamos chegando ao final do programa, 20 horas. Mário Couto, minutinho final aí para você se despedir. O que é que você tem a falar mais aí para os habitantes da região, para os habitantes do Ceará todo? Pronto, eu queria só que essa deixa aí da vacina. Eu costumo dizer, doutor Filomeno, que a vacina boa é a vacina disponível, né? A que a gente tem ao nosso alcance. Muito embora que a gente saiba que a vacina da Pfizer, ela tem uma logística bem diferente das demais vacinas, né? O nosso PNI, aliás, o doutor Arruda intensificou muito o nosso PNI quando ele passou na gestão dele na CESA. O PNI hoje nosso, que é o Programa Nacional de Imunização, ele é um dos mais ricos do mundo. São 19 imunobiológicos. E você recebe desde o dia que nasce na maternidade, quando o bebezinho recebe lá BCG contra a tuberculose e recebe contra a hepatite. E a vacina da H1N1, que você pode ter 90, 100 anos, você também está apto a receber. Sem mais delongas, dizer do meu prazer, né, em especial eu ter conhecido o doutor José Maria Filomeno, é um profissional do direito, mas eu acho que ele tem alguma pós-graduação na área da saúde, né? Porque ainda não. Tem muita propriedade, né? Tem muito conhecimento, é muito seguro, né, nas suas colocações. Queria parabenizá-lo, agradecer ao meu professor, doutor Arruda, e dizer para o senhor, doutor Arruda, que eu estou no estado desde o seu colega, doutor Jurandir Frutuoso, aí na gestão do doutor Lúcio Alcântara. Não é porque eu seja velho, né? Porque eu comecei cedo, viu? Verdade. Mas eu tive também o prazer de trabalhar com o doutor Jurandir, aliás, um gestor extremamente seu colega do CONAS, né? Exatamente. Muito presente também. Aliás, né, esses nossos últimos gestores da CESA deram muita ênfase para o crescimento das regionais de saúde. E não menos importante, o doutor Arruda teve uma participação muito grande nesse processo de evolução. Agradecer aos internautas, agradecer à Rádio Bom Demais. Eu costumo dizer, doutor Filomeno, que a nossa população ainda é muito carente de informação, né? E a imprensa tem esse papel. E eu me arrisco a dizer, ainda sem ser tendencioso, que a imprensa é o quarto poder. É o poder executivo, poder legislativo, judiciário e a imprensa. Foi o doutor Zé Maria Filomeno que falou. Foi o doutor Arruda que falou. Foi o Júlio Salles que falou. Foi a imprensa que disse. Então nós temos assim um poder, né, de subir
e de descer ao mesmo tempo. Então, muito obrigado mais uma vez, né? Já sou um parceiro da rádio bom demais, sou um soldado do SUS, né? Peço desculpa aqui pela internet, o meu sinal parece que não está muito bom hoje, não sei nem como é que está o meu áudio, que a imagem está péssima, né? Tá bom, mas legal. Eu acho que deu certo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que nos livre dessa pandemia. Eu, particularmente, para finalizar, tenho mais medo da Covid do que o cão da cruz, viu? Tá certo. Doutor Zé Maria, para terminar o programa, algum comentário final? Bom, doutor Zé Maria, não sei se está ouvindo, mas já chegamos aqui ao final do programa, 20h03. Não sei se o doutor Zé Maria está escutando para uma fala final, se não, agradecer aqui a audiência de todos os nossos internautas, dizer que o programa está gravado nas plataformas. Você pode rever o programa nas nossas páginas do YouTube, no nosso perfil do YouTube, também nas páginas do Facebook, no Instagram e no Twitter. E daqui a pouco... Agradecer aí a presença do Mário Couto e parabenizá-lo aí pela dedicação, pelo empenho, né, que ele dá à saúde aí da populações tão carentes, né, que são aí dos municípios, e dar parabéns aos municípios de Itapipoca e todos os limítrofes, né, que tem realmente um soldado em prol da saúde pública, que é o Mário Couto. Eu também quero parabenizar o Mário pela performance do programa de hoje, dizendo que o Mário é radialista também, profissional. Ele não contou aqui, mas eu tinha um programa de rádio, a Rádio Esperança, em um período não pude apresentar o programa, convidei o Mário, e o Mário apresentou esse programa durante 5 anos. Foi tão sucesso que foi convidado pela Rádio Líder FM, que é a líder de audiência da região, para fazer um programa no horário nobre, sempre aos sábados, de 10 ao meio-dia. Por mais de 3 anos, o Mário tem esse programa Saúde e Bem-Estar na FM Líder. Um abraço para todos da FM Líder e para o Márcio Grey, que é nosso colega médico e proprietário da rádio. Obrigado a todos, obrigado Zé Maria, obrigado Mário Couto. Até a próxima semana com mais um encontro marcado, com mais um Saúde em Dia. Tchau, tchau para vocês. Programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária. Excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores. Pertinho de tudo o que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária. Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA.